Voltar? Nunca. Sermão 3478 de Charles Harris Spurgeon, pregado no Tabernáculo Metropolitano Newington, na noite de quinta-feira, 13 de julho de 1871. E verdadeiramente, se eles tivessem se lembrado daquele país de onde saíram, poderiam ter tido a oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma pátria melhor, uma cidade celestial. Hebreus capítulo 11, versículos 15 e 16. Abraão deixou seu país por ordem de Deus e nunca mais voltou. A prova da fé está na perseverança. Existe um tipo de fé que funciona bem por um tempo, mas logo acaba e não obedece à verdade. O apóstolo diz-nos, porém, que o povo de Deus não foi obrigado a continuar porque não podia voltar. Se estivessem atentos ao lugar de onde saíram, poderia ter encontrado oportunidades para retornar. Oportunidades frequentes surgiram em seu caminho. Houve comunicação mantida entre eles e a velha casa da família em Padã Arã. Eles tinham notícias sobre a casa da família. Mais do que isso, houve troca de mensagens. Servos às vezes eram enviados. Houve também uma relação natural mantida. Rebeca não veio de lá, e Jacó, um dos patriarcas, foi levado a descer à terra. Mas ele não podia ficar lá. Ele estava sempre inquieto até que finalmente ele voltou para a vida adequada, a vida que ele havia escolhido, a vida que Deus lhe ordenou viver, de um peregrino e estrangeiro na terra da promessa. Veja então, eles tiveram muitas oportunidades de voltar, de se estabelecer confortavelmente e cultivar a terra que seus pais fizeram antes deles. Mas eles continuaram a seguir a vida incômoda dos andarilhos do pé cansado, que moram em tendas que não possuem lote de terra. Eles eram estrangeiros no país que Deus lhes havia dado por promessa. Agora, nossa posição é muito semelhante. Todos nós que cremos em Cristo Jesus fomos chamados. O próprio significado de uma igreja é revelado por Cristo. Nós fomos separados. De agora em diante, neste mundo, não temos um lar, nenhum verdadeiro lar permanente para nossos espíritos. Nosso lar está além do dilúvio. Estamos procurando por ele entre as coisas invisíveis. Somos estrangeiros e peregrinos como todos os nossos pais. Habitantes deste deserto, passando por ele para chegar a Canaã, que será a terra de nossa herança perpétua. Esta noite, falarei primeiro a você sobre as oportunidades que tivemos e ainda temos de voltar à casa velha se tivermos cuidados com isso. Com efeito, no texto parece-me que a palavra oportunidades no nosso caso não eram fortes o suficiente. É uma maravilha das maravilhas que não tenhamos voltado ao mundo e ao nosso próprio pecado. Quando penso na força da graça divina, não me admiro que os santos devam perseverar. Mas quando me lembro da fraqueza de sua natureza, parece um milagre dos milagres que haja um cristão no mundo por uma única hora. Não é nada menos que o máximo de força da divindade que preserva um cristão de voltar à sua antiga condição não regenerada. Tivemos oportunidades de voltar. Meus irmãos, temos essas oportunidades em nosso chamado diário. Alguns de vocês estão envolvidos no meio de homens ímpios. Você tem oportunidades de pecar como eles, de cair em seus excessos, em seu esquecimento de Deus ou mesmo em suas blasfêmias. Você não tem muitas vezes fortes incentivos, se não fosse pela graça de Deus, para se tornar como eles são? Ou se a sua ocupação o mantém sozinho? Ainda assim, meus irmãos, há alguém que certamente nos fará companhia e buscará nosso mal, o destruidor, o tentador. E com que frequência até a solidão terá tentações tão severas quanto a publicidade poderia trazer. Existem armadilhas na companhia, mas existem armadilhas em nossa solidão. Temos muitas oportunidades de voltar. Na sala de estar, em conversas, talvez na cozinha sobre o trabalho do dia, ou no campo, ou no mercado, em terra e no mar. Para onde podemos ir para escapar dessas oportunidades de retorno? Se subíssemos nas asas do vento, poderíamos encontrar uma pousada em algum vasto deserto, onde poderíamos estar bem livres de todas as oportunidades de voltar aos velhos pecados nos quais uma vez nos entregamos? Não,
A vocação de cada homem pode lhe parecer mais cheia de tentações do que a de seus companheiros, mas não é assim. Afinal, nossas tentações são distribuídas igualmente, ouso dizer. E todos nós podemos dizer que encontramos em nossas ocupações de hora em hora muitas oportunidades de voltar. Mas, queridos irmãos, não é meramente em nosso negócio e em nosso chamado. O mal está em nossos ossos e em nossa carne. Oportunidades de retorno em nossa própria natureza. Ah, quem se conhece não encontra fortes incentivos para voltar? Ah, quantas vezes nossa imaginação pintará o pecado em cores muito brilhantes e, embora detestemos o pecado e nos odiemos por pensar nele, ainda assim, quantos homens poderiam dizer, se não fosse pela graça divina, meus pés quase teriam caído, meus passos quase escorregaram. Quão forte é o mal no melhor homem! Quão severo é o conflito para se manter sob o corpo, para que a corrupção não prevaleça! Você pode ser diligente na oração secreta e talvez o diabo esteja dormindo até você começar a orar. E quando você estiver mais fervoroso, ele também se tornará mais desenfreado. Quando você se aproxima de Deus, Satanás às vezes parece se aproximar de você. As oportunidades de retornar enquanto você estiver neste corpo estarão com você até o limite do Jordão. Você encontrará tentações quando se sentar ofegante nas margens do último rio, esperando a convocação para atravessar. Pode ser que sua tentação mais feroz venha mesmo então. Oh, esta carne, este corpo desta morte! Miserável homem que sou, quem me livrará dela? Mas enquanto ela continuar comigo, encontrarei oportunidades para retornar. E queridos irmãos e irmãs, essas oportunidades de retorno estão preparadas para nós em qualquer condição de vida e qualquer mudança pela qual possamos passar. Por exemplo, quantas vezes os professores, quando prosperaram, encontraram oportunidades para retornar? Suspiro ao pensar em quantos que pareciam cristãos muito sinceros quando lutavam pelo pão, tornaram-se muito insensíveis e frios agora que ficaram ricos. Quantas vezes acontece que o pobre cristão sincero se associou com o povo de Deus em todas as reuniões e se sentiu orgulhoso de estar lá, mas quando ele se elevou no mundo e ficou 1 ou 2 polegadas acima dos outros na estima comum, ele não pôde mais ir com o povo de Deus. Ele deve procurar a igreja da moda do mundo e juntar-se a ela para obter uma parte da respeitabilidade e prestígio que sempre se reunirá lá. E ele se afastou da fé, se não totalmente, pelo menos em seu coração, na defesa dela em sua vida. Cuidado com os lugares altos, eles são muito escorregadios. Não há todo o prazer que você possa pensar em se aposentar e relaxar, mas ao contrário, o luxo muitas vezes incha e a abundância faz o coração inchar de vaidade. Se algum de vocês prosperou neste mundo, vigiai para que não vos preocupeis em voltar ao lugar de onde saístes. Mas é exatamente o mesmo com a adversidade, infelizmente. Tive que lamentar por homens cristãos, pelo menos pensei que fossem, que ficaram muito pobres, e quando ficaram pobres, dificilmente sentiram que poderiam se associar com aqueles que conheciam em melhores circunstâncias. Acho que eles se enganaram ao pensar que seriam desprezados. Eu deveria me envergonhar do cristão que despreza seu próximo porque Deus estava lidando com ele de maneira um tanto severa na providência. Mas ainda existe esse sentimento no coração humano. E embora possa não haver tratamento cruel, muitas vezes o espírito é capaz de imaginá-lo. E tenho conhecido alguns que se ausentam gradualmente da Assembleia de Deus. Está abrindo caminho para retornar aos seus lugares antigos. E de fato, não me pergunto quando vejo alguns professores ficarem frios quando penso em como eles foram compelidos a viver. Talvez eles tenham morado em uma casa confortável antes e agora tenham que ocupar um quarto onde não haja conforto e onde os sons de blasfêmia os encontrem. Ou, em alguns casos, talvez, eles tenham que ir para o asilo e ficar longe de todas as relações cristãs ou de qualquer coisa que possa confortá-los. É somente a graça que pode manter a graça viva sob tais circunstâncias. Você vê, então, quer fique rico, quer fique pobre, você terá essas oportunidades de voltar. Se você quer voltar ao pecado, à carnalidade, ao amor do mundo, à sua antiga condição,
nunca precisa ser impedido de fazê-lo por falta de oportunidades. Será outra coisa que o impedirá, pois essas oportunidades são realmente abundantes. As oportunidades de retorno, deixe-me falar apenas mais sobre elas, são muitas vezes fornecidas pelo exemplo de outras pessoas. Parece que ouço meu Salvador dizer: também me abandonarás? Afastamentos da fé daqueles que estimamos muito são, pelo menos enquanto somos jovens, provações muito severas para nós. Não podemos pensar que a religião pode ser verdadeira se tal homem é um hipócrita. Isso nos deixa atordoados, não conseguimos decifrá-lo. Oportunidades de voltar você tem agora, mas que a graça lhe seja dada para que, se outros bancarem o Judas, em vez de levá-lo a fazer o mesmo, isso apenas o prenda mais firmemente ao seu Senhor e o faça andar com mais cuidado para que você também não se mostre um filho da perdição. E meus irmãos e irmãs, se algum de nós desejassem retornar, deveríamos ter esta oportunidade de retornar em certo sentido. Veríamos que nenhum de nossos velhos amigos se recusaria a nos receber. Há muitos cristãos que, se voltassem para a alegria do mundo, descobririam que o mundo os receberia de braços abertos. Ele já foi o favorito do salão de baile. Ele foi o espirituoso que pôs a mesa no alvoroço. Ele era o homem que, acima de tudo, era cortejado quando se movia no círculo dos vaidosos e frívolos. Eles ficariam felizes em vê-lo voltar. Que gritos de triunfo eles dariam e como receberiam! Oh, que nunca chegue o dia para vocês, especialmente vocês jovens, que ultimamente se revestiram do Senhor Jesus Cristo e professaram seu nome, quando serão bem-vindos pelo mundo. Mas que você também se esqueça para sempre de sua própria parentela e da casa de seu pai. Assim o rei desejará muito sua beleza, pois ele é seu Senhor, e adorá-lo. A separação do mundo o tornará querido pelo Salvador e lhe trará o gozo consciente de sua presença. Mas as oportunidades de retorno que mostrei agora são abundantes o suficiente. Talvez você diga: por que o Senhor os torna tão abundantes? Ele não poderia ter nos livrado da tentação? Não há dúvida de que ele poderia, mas nunca foi intenção do Mestre que todos nós fôssemos plantas de estufa. Ele nos ensinou a orar: não nos deixe cair em tentação, mas ao mesmo tempo ele nos conduz até lá e pretende fazê-lo. E isso é para provar nossa fé, para ver se é verdadeira fé ou não. Somente ele nos manda também orar: livra-nos do mal. Confie nisso. A fé que nunca é tentada não é fé. Deve ser exercido mais cedo ou mais tarde. Deus não cria coisas inúteis. Ele pretende que a fé que ele dá seja testada e glorifique seu nome. Essas oportunidades de retorno destinam-se a testar sua fé e são enviadas a você para provar que você é um soldado voluntário. Ora, se a graça fosse uma espécie de grilhão que o prendesse de modo que você não pudesse deixar seu Senhor, se tivesse se tornado uma impossibilidade física para você abandonar seu Salvador, não haveria crédito em sua permanência fiel a ele. Aquele que não foge porque suas pernas são fracas não prova ser um herói. Mas aquele que poderia correr, mas não correrá, que poderia abandonar seu Senhor, mas não o abandonará, tem dentro de si um princípio de graça mais forte do que qualquer grilhão poderia ser. O vínculo mais alto, mais forte e mais nobre que une um homem ao Salvador. Por meio disso, você saberá se é de Cristo ou não quando tiver oportunidade de voltar. Se você não voltar, isso provará que você é dele. 2 homens estão andando por uma estrada e tem um cachorro atrás deles. Não sei a quem pertence esse cachorro, mas direi diretamente a você. Eles estão chegando a uma encruzilhada. Um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Agora, qual homem o cachorro segue? Esse é o mestre dele. Agora, quando Cristo e o mundo andam juntos, você não pode dizer qual homem está seguindo. Mas quando há uma separação e Cristo vai para um lado e seu interesse, seu prazer parece ir para o outro lado, se você pode se separar do mundo e ficar com Cristo, então você é um dele. Para que essas oportunidades de retorno possam nos servir a um bom propósito, provando nossa fé e ajudando-nos a ver se somos de fato do Senhor ou não. Mas devemos passar, pois temos um texto muito rico esta noite,
para observar o segundo ponto. Não podemos aproveitar a oportunidade de voltar porque desejamos algo melhor do que podemos voltar. Um desejo insaciável foi implantado em nós pela graça divina que nos impele a esquecer os passos já trilhados e seguir em frente. Observe como o texto diz: mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Irmãos, desejamos algo melhor do que este mundo. Você não? O mundo já te satisfez? Talvez tenha acontecido quando você estava morto em pecado. Um mundo morto pode satisfazer um coração morto, mas desde que você conhece coisas melhores, você já se contentou com o mundo. Talvez você tenha tentado encher sua alma com coisas mundanas. Deus o prosperou e você disse: "Oh, está bom." Seus filhos têm sido sobre você. Você teve muitas alegrias domésticas e disse: "Eu poderia ficar aqui para sempre." Você não descobriu logo que havia um espinho na carne. Você já teve uma rosa neste mundo que não tinha nenhum espinho. Você não foi obrigado a dizer, depois de ter tido tudo que o mundo poderia lhe dar: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tenho certeza de que foi assim com você. Todos os santos de Deus confessarão que se o Senhor lhes dissesse: vocês terão o mundo inteiro e essa será a sua porção, eles seriam homens de coração partido. Não, meu Senhor, eles diriam, não me afaste tanto, não me dê essas cascas, embora você dê montanhas delas. Tu és mais glorioso do que todas as montanhas de louvor. Dá-me a ti mesmo e leva embora tudo isso, se assim te agradar. Mas não, meu Senhor, não pense que posso me encher com essas coisas. Desejamos algo melhor. Observe a seguir que existe isso sobre um cristão, que mesmo quando ele não desfruta de algo melhor, ele o deseja. Quanto de caráter é revelado em nossos desejos. Senti-me muito encorajado quando li isto. Agora eles desejam a palavra país foi inserido por nossos tradutores. Eles desejam algo melhor. Eu sei o que faço. Nem sempre aprecio algo melhor. Escuro é o meu caminho. Não posso ver meu Senhor, não posso desfrutar de sua presença. E embora possa ser uma coisinha a desejar, deixe-me dizer que um bom desejo é mais do que a natureza jamais desenvolveu. A graça deu. Eles desejam um país melhor. E porque desejamos essa coisa melhor, não podemos voltar atrás e nos contentar com coisas que outrora nos gratificavam. Mais do que isso, se alguma vez o Filho de Deus se enreda, por um tempo ele fica inquieto nisso. Os deslizes de Abraão, pois ele fez 1 ou 2, foram feitos quando ele deixou a terra e desceu entre os filisteus. Mas não foi fácil lá. Ele deve voltar novamente. E Jacó, ele havia encontrado uma esposa, ou melhor 2, na terra de Labão, mas ele não estava contente. Não, nenhum filho de Deus pode ser. O que quer que possamos encontrar neste mundo, nunca encontraremos um paraíso aqui. Podemos caçar o mundo inteiro e dizer: isto parece um pequeno paraíso, mas não há paraíso deste lado dos céus, pelo menos para um filho de Deus. Há o suficiente no curral para os porcos, mas não para as crianças. Há o suficiente no mundo para os pecadores, mas não há para os santos. Eles têm desejos mais fortes, mais agudos e mais veementes, pois têm uma vida mais nobre dentro de si e desejam uma pátria melhor. E mesmo que se envolvam por algum tempo neste país e em certa medida se tornem cidadãos dele, ainda assim se sentirão desconfortáveis. Sua cidadania está no céu e eles não podem ficar em outro lugar senão lá. Afinal, confessamos esta noite e nos regozijamos com as confissões que nossas melhores esperanças são para coisas que estão fora de vista. Nossas expectativas são nossos maiores bens. As coisas que temos, que valorizamos, são nossas hoje pela fé. Ainda não desfrutamos. Mas quando nossa herança for plenamente manifestada e chegarmos à idade madura, então chegaremos à nossa riqueza, às mansões, à glória e à presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você vê a razão pela qual o cristão não pode voltar, embora tenha muitas oportunidades. Reside nisso que pela graça divina ele produziu em seu coração desejos por algo melhor. E mesmo quando ele ainda não desfruta desse algo melhor, os próprios desejos se tornam laços poderosos que o impedem de voltar ao que ele era.
Queridos irmãos, cultivem cada vez mais esses desejos. Se eles têm tal efeito separador sobre nosso caráter, mantendo-nos afastados do mundo, vamos cultivá-los muito. Você acha que meditamos o suficiente sobre o céu? Olhe para o avarento. Quando ele esquece seu ouro, ele sonha com isso. Ele o trancou esta noite e vai para a cama, mas tem medo de ter ouvido passos no andar de baixo e vai ver. Ele olha para aquele cofre de ferro para ter certeza de que está bem guardado. Ele não pode esquecer seu querido ouro. Quanto mais eles nos atraem para o céu, mais seremos separados da terra. Mas devo encerrar com a parte mais doce do texto. Temos por esta razão grande bênção. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, pois preparou para eles uma cidade. Por serem estrangeiros e não quererem voltar para sua antiga morada, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus. Ele pode ser. Quão pobre é o povo de Deus, muitos deles em circunstâncias, mas quantos deles eu poderia muito bem chamar de pobres quanto às coisas espirituais? Acho que se algum de nós tivesse uma família como a de Deus, jamais teríamos paciência com eles. Não podemos nem ter, quando nos julgamos corretamente, paciência conosco. Mas como é que Deus tolera as más maneiras de um povo tão obstinado, fraco, tolo e esquecido como seu povo? Ele pode muito bem se envergonhar de ser chamado de Deus se você olhar para eles como eles são. Vistos como são, eles são uma ralé em muitos aspectos, e que é maravilhoso que ele não se envergonhe deles. E para provar que ele não tem vergonha deles, temos este fato, que ele chama a si mesmo de seu Deus. Eu serei seu Deus. E ele muitas vezes parece falar disso como uma coisa muito alegre para seu próprio coração. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E enquanto ele chama a si mesmo de seu Deus, ele nunca os proíbe de chamá-lo de seu Deus. E na presença dos grandes da terra, eles podem chamá-lo de seu Deus em qualquer lugar. Ele não tem vergonha de que assim seja. Algumas vezes, ouvimos falar de um irmão que se tornou grande e rico no mundo, e ele teve algum irmão pobre ou algum parente distante, e quando o viu na rua, foi obrigado a apenas falar com ele e reconhecê-lo. Mas ouso dizer que ele desejou que ele se afastasse, especialmente se algum conhecido rico estivesse com ele e dissesse: "Ora, Smith, quem era aquele sujeito miserável de aparência decadente com quem você falou?" Ele não gosta de dizer: "Essa é minha relação" ou "Esse é meu irmão." Mas descobrimos que Jesus Cristo, por mais baixo que seu povo possa fundar e por mais pobres que sejam, não se envergonha de chamá-los de irmãos, nem de permitir que olhem para ele em todas as profundezas de sua degradação e o chamem de irmão nascido para a adversidade. Ele não tem vergonha de chamá-los de irmãos, e uma razão me parece ser porque ele não os julga pelo que são, mas pelo que preparou para eles. Observe o texto. Portanto, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Por quê? Porque ele preparou para eles. Ele preparou para eles uma cidade. Eles são pobres agora, mas Deus, para quem as coisas por vir são coisas presentes, os vê em seu belo linho branco, que é a justiça dos santos. Tudo o que você pode ver no pobre filho de Deus é um homem trabalhador e que é escarnecido e desprezado. Mas o que Deus vê nele? Ele vê nele dignidade e uma glória que só perde para si mesmo. Ele pôs todas as coisas sob os pés de tal homem e o coroou com glória e honra na pessoa de Cristo. E os próprios anjos são servos ministradores de tal pessoa. Você vê suas roupas, você não vê. Você vê apenas seu tabernáculo terrestre, mas o Espírito, 2 vezes nascido imortal e divino, você não vê isso. Deus vê. Ou se você perceber espiritualmente essa parte, você a vê como ela é, mas Deus a vê como ela será quando for semelhante a Cristo, sem mácula ou ruga, ou qualquer coisa semelhante. Deus vê o filho mais pobre de Deus como ele será naquele dia em que será como Cristo, pois ele o verá como ele é. Parece no texto que Deus olha para o que ele preparou para essas pessoas pobres. Ele preparou para eles uma cidade. E penso que, pelo que ele preparou para eles, ele os estima e os ama, estimando-os pelo que ele pretende que sejam e não pelo que parecem ser.
Agora vamos olhar para esta preparação apenas um minuto. Ele preparou para eles. Tenho prazer em pregar um evangelho gratuito e pregá-lo a toda criatura debaixo do céu. Mas nunca devemos esquecer a especialidade. Ele preparou para eles uma cidade, isto é, para os estrangeiros, para os que têm fé e, portanto, deixaram o mundo e saíram para seguir a Cristo. Ele preparou a cidade. Mas observe o que é. É uma cidade, o que indica primeiro uma felicidade permanente. Eles habitavam em tendas, Abraão, Isaque e Jacó, mas ele preparou para eles uma cidade. Aqui nós somos moradores de tendas, mas a tenda logo será desmontada. Sabemos que esta casa terrena de nossa tenda será dissolvida, mas temos uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Ele preparou para eles uma cidade. Uma cidade é um lugar de alegria social. Em um vilarejo solitário tem-se pouca companhia, mas em uma cidade muita. Lá, todos os habitantes serão unidos em uma fraternidade gloriosa, o verdadeiro comunismo, liberdade, igualdade e fraternidade no mais alto grau possível. Ele preparou para eles uma cidade. É uma cidade também por dignidade. Ser um burguês da cidade de Londres é considerado uma grande honra, e às vezes isso é conferido aos príncipes, mas teremos a maior honra que pode ser dada quando formos cidadãos da cidade que Deus preparou. Mas não devo me alongar sobre este tema tão encantador como é, pois devo encerrar notando vocês que são os filhos de Deus. Não se pergunte se você tem desconfortos aqui. Se você é o que professa ser, você é um estranho. Não espere que os homens deste mundo tratem como um deles. Se o fizerem, tenha medo. Os cães não latem quando um homem que eles conhecem passa. Eles latem para estranhos. Quando as pessoas não caluniar e não mais perseguir você, tenha medo. Se você é um estranho, eles latem naturalmente para você. Não espere encontrar conforto neste mundo que sua carne deseja. Esta é a nossa pousada, não a nossa casa. Passamos aqui uma noite, estamos fora pela manhã. Podemos suportar os desconfortos do entardecer e da noite, pois amanhã vai raiar cedo. Lembre-se de que sua maior alegria enquanto peregrino é o seu Deus. Portanto, o texto diz: portanto, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Você quer uma fonte de consolo maior do que você tem? Aqui está uma que nunca pode ser diminuída, muito menos esgotada. Quando as correntes da criatura estiverem secas, vá a esta fonte eterna e você a encontrará sempre brotando. Seu Deus é sua verdadeira alegria. Faça com que sua alegria esteja em seu Deus. Agora, o que deve ser dito àqueles que não são estrangeiros e peregrinos? Você mora em uma terra onde encontra algum tipo de repouso, mas tenho notícias pesadas para você. Esta terra em que você mora e todas as suas obras devem ser queimadas. A cidade da qual vocês, que nunca foram convertidos a Cristo, são cidadãos, é a cidade da destruição. E como é seu nome, esse será o seu fim. O rei enviará seus exércitos contra aquela cidade perversa e a destruirá. E se vocês forem cidadãos dela, perderão tudo o que têm, perderão suas almas, perderão a si mesmos. Para onde, diz um? Onde posso encontrar conforto e segurança? Você deve fazer como Ló fez quando os anjos o pressionaram e disseram: apresse-se para a montanha para que não seja consumido. A montanha da segurança é o Calvário. Onde Jesus morreu, aí você viverá. Há morte em todos os outros lugares, mas há vida em sua morte. Voe até ele. Mas como, diz um, confia nele. Deus deu seu Filho igual a si mesmo para carregar o fardo do pecado humano. E ele morreu como substituto dos pecadores, um substituto real, um substituto eficiente para todos os que confiam nele. Se você confiar sua alma a Jesus, você será salvo. Seu pecado foi lançado sobre ele. Está perdoado. Foi apagado quando ele pregou a caligrafia das ordenanças em sua cruz. Confie nele agora e você será salvo. Isto é, doravante você se tornará um estrangeiro e um peregrino. E na melhor terra você encontrará o descanso que você nunca encontrará aqui. E não precisa desejar encontrar, pois a terra está poluída. Afastemo-nos dela.
A maldição caiu. Vamos nos afastar para os não amaldiçoados e sempre abençoados, onde Jesus Cristo habita para sempre. Deus acrescente sua bênção a estas palavras por amor de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.